preenchidos com essa energia de amor, de paz, de fé e de equilíbrio. E que todos aqueles nossos irmãos doentes também sejam também envolvidos nessa energia de amor, trazendo para todos eles uma noite de paz. Que assim seja. Vamos para a nossa palestra de hoje, vai ser ministrada pela nossa companheira aqui da nossa casa espírita, que tem a palavra para falar comigo. Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje a nossa reflexão vai ser sobre a família. E para falar sobre a família, nós precisamos abordar que existe duas espécies de família, a família espiritual e a família corporal. A família espiritual é aquela que é composta pelos espíritos que se atraem e que ela é formada no mundo espiritual. Quando a gente desencarna e a gente precisa voltar para resgatar débitos que o nosso espírito ainda está, devendo para poder se elevar, há uma programação para essa reencarnação. Aí, nós, nessa programação, nós somos chamados, e é colocado as pessoas que vão ser, os espíritos, aliás, que vão ser reencarnados conosco. Então, é assim que se faz a programação de uma família espiritual. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós reencarnamos nas famílias consanguíneas que nós já vivemos em outras reencarnações. Um exemplo muito claro disso está no livro Nosso Lar. Quando a mãe de André Luiz, ela visita o André Luiz, ela está num grau superior a ele, de elevação espiritual. E ela vai visitar André Luiz na colônia Nosso Lar. E lá, conversando com ele pergunta do pai, que ele não tinha visto de quando ele chegou, passou para o mundo espiritual. Aí a mãe fala que o pai continua no umbral, e o pai tinha desencarnado muito antes que ele. Ele fica admirado, E ela fala, teu pai está no umbral junto com as amantes que ele teve no mundo, na terra. Ele está lá com elas. E eu pretendo voltar, reencarnar para ajudar ele. Olha a programação. E receber como filhas as duas amantes. A bondade dessa mãe, e esposa, que ela volta sem necessidade, que aí já é uma missão, é uma reencarnação por missão, para ajudar o marido a se elevar e também ajudar aquelas duas amantes que ele ajudou, levou à prostituição. Então, a família espiritual, ela é formada por espíritos que se atraem, geralmente, porque têm em comum afinidades. Muitas vezes também essa família espiritual, ela é formada por espíritos que são nossos, que
foram nossos inimigos numa outra vida. Aí sim, essa programação, essa encarnação não é feita porque eles querem esses espíritos, mas sim eles são colocados para realmente, numa fraternidade familiar, eles poderem, naquele conflito fraterno, resgatar certos débitos, né? Aprender a se amar. Esse é o objetivo da família espiritual. E o objetivo principal da família espiritual é a elevação espiritual. É por isso que há a reencarnação. Reencarna quem tem débitos, ou quem faz por missão, que são raros, que vem para ajudar, né? E a família corporal, ela é o laboratório dos espíritos. Os espíritos precisam do corpo para resgatar os seus débitos. Aí a gente forma essa família consanguínea aqui na Terra, que às vezes é muito mais valorizada do que a espiritual. E ela não é valorizada por seus valores intelectuais, morais, mas sim, geralmente, por fatores econômicos, financeiros. Geralmente, quando a gente vai lembrar do antepassado, a gente pensa assim, nossa, vou conservar a casa que o meu pai deixou. Como se isso para o espírito fosse uma coisa essencial e não é. A gente tem que lembrar, sim, dos antepassados, mas pensando naquilo de bom, de valores que eles nos passou, né? Honestidade, respeito. Então, depois de falar sobre essas duas formas de famílias, vamos ler o que o livro dos Espíritos nos fala sobre a família. Allan Kardec pergunta para os Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Veja bem, sem a família, o indivíduo ele se torna completamente egoísta, vivendo só para si. E a base da sociedade é a família. E sem a família, a sociedade se destrói. Então a família é primordial para o desenvolvimento, né, do mundo terreno e principalmente para a elevação do espírito. Agora, para a gente entrar nas formas de família mesmo, como são as famílias, vamos pensar um pouquinho na família do passado. Como eram as famílias do passado? Para chegar nas atuais. As famílias do passado eram patriarcais. Quem mandava era o homem. Eu acho que eu lembro do meu avô. Vocês também, alguns devem se lembrar disso. A mulher não tinha, ela era completamente submissa. Os filhos obedeciam. Não tinha esse negócio de ficar dando palpite. O pai mandava, a mulher obedecia e o filho obedecia. Esse era o modelo. Tinha duas virtudes muito importantes nesse modelo de família: ordem, disciplina, respeito. Olha só, eu lembro do meu avô e ele foi um modelo dessa família. Tanto é que as minhas tias, né, meu pai contava, né, que já é falecido, que eles moravam em sítio, né, fazendas, assim, trabalhavam com os outros, e não tinha escola. Mal se tinha escola em cidade na época deles, né? Então, para alfabetizar os filhos homens, chamava-se uma pessoa, né,
alfabetizada, que eles falavam que era professor, mas era uma pessoa que sabia ler e escrever e ensinar matemática, ensinar a somar, subtrair, dividir. E o meu avô chamou, tinha 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres. Adivinha quem foi alfabetizado? Só os 3 homens. Se a gente olhar para esse modelo de família, parece muito egoísta, né? Só que esse tipo de família, esse modelo, mesmo dessa forma, conseguia fazer os filhos ter respeito e amor pelos pais. Eu vi meus tios, que o meu avô morreu, já era grande, quando ele doente, as filhas desesperadas, chorando, e elas cuidando deles, porque ele ficou muitos anos de cama, elas revezavam para cuidar dele. Isso é amor. Aí passou desse modelo, né, de família. Com a Segunda Guerra Mundial, começou a modificar o modelo da família. Por quê? Porque com a guerra, os homens foram guerrear e as mulheres foram para as fábricas. Elas foram trabalhar para poder sustentar mesmo na época, porque foi uma época muito difícil. Mas quando os homens voltaram, elas falaram: adeus fogão, não quero mais pilotar fogão. Começou então a independência da mulher, a independência financeira. Foi um primeiro saldo. E aí começou a mudar o modelo da família. Isso aí demorou décadas e décadas, né? Muito tempo, para realmente a mulher conquistar direitos e muito mais. Lá pelos anos 60, começou uma inversão de valores mesmo. Por quê? Com os discursos de que a criança não podia ser contrariada, que a criança não podia ouvir não, que ela não podia ser traumatizada, os pais passaram a fazer a vontade dos filhos. E deu muito poder para o filho, que era criança. O papel do pai se inverteu. Houve um desequilíbrio na família. Deu poder para uma criança que ainda não tinha condições. A criança e o adolescente, ela não sabe nem amar. Nossos filhos, quando são pequenos, eles não sabem amar. Eles gostam. E geralmente, eles fazem trocas. Eles falam assim: oi mamãe, você é linda. Aí você fala assim: o que você está querendo? Que eles querem algo em troca. Porque eles não sabem realmente amar. Somos nós que temos que ensinar ele a amar. O amor é coisa de gente adulta. É uma escolha de gente adulta que tem que ter essa segurança que a criança não tem. E foi passado para ela, porque ela bate o pé, ela chora, os pais cedem. Aí, daquela família, destruiu aquela família, né, que não tinha diálogo, que só o pai falava e mandava, mas destruiu o que era ruim e o que era bom. Tirou a ordem e tirou a disciplina também. Naquela família, com a ordem e disciplina, os filhos respeitavam e amavam os pais. E agora? Tem muitos filhos que não amam os pais, que não têm respeito nenhum pelos pais. Uma vez eu cheguei na casa de uma parente minha mesmo, ela tinha um filho de 4 anos. E ela falava assim: fulano,
desliga a televisão. Ela desligava e ele ligava. Ela desligava, ele ligava. Foi, até que a televisão ficou ligada. Ela não tinha autoridade nenhuma sobre essa criança de 4 anos. Vocês acham que uma mãe que não tem autoridade sobre um filho de 4 anos, quando ele chegar na adolescente, ele vai fazer o que com ela quando ela falar não? Muitas apanham. Muitos casos de agressão física contra os pais. Principalmente na adolescência, até na fase adulta, né? Porque a gente ainda encontra isso. Então, houve esse desequilíbrio dentro da família. Por quê? Porque se afrouxaram, sabe? Deixaram que os valores fossem se esvaindo. Só que o amor, ele é um sentimento muito sofisticado e ele exige muito amadurecimento. E por conta de tudo isso que os pais deixaram de fazer, de passar para os filhos, começaram a acontecer muitas tragédias, né? Vocês vejam bem, os noticiários de hoje são tristes. É muito comum a gente ouvir sobre estupro coletivo. Vocês já ouviram falar nisso? E os pais, sabe o que os pais falam? Ah, não, meu filho não fez uma coisa bárbara dessa. É a primeira fala dos pais. Ou então, quantos noticiários de filhos que assassinam os pais por conta de dinheiro. Todo tipo de desequilíbrio que começa lá na idade da infância, por erros que não foram corrigidos, por pais omissos, que quando chega na fase da adolescência para a fase adulta, formam pessoas completamente desequilibradas, que não conseguem ouvir não, e que não se tornam homens de bem. Jesus deixou muito claro que os nossos filhos são dados para nós como talentos. Lembra da parábola do servo infiel? E Jesus, o que ele fala? Que é cobrado do servo infiel. Servo infiel, o que você fez com os talentos que eu te confiei? É assim que vai cobrar de nós os nossos filhos, daquelas pessoas que estão aos nossos cuidados. É nossa responsabilidade educar, passar os valores. Por isso, a família hoje, ela não pode deixar que por conta de uma criança que faz birra, ou porque ela quer um brinquedo novo, fazer a vontade dela. Tudo isso começa a desviar o caráter da criança, a formar errado o caráter da criança. E as contas são cobradas dos pais, dos cuidadores, ou seja, avós, tios. Então veja bem, os pais do passado conseguiam fazer-se respeitar. Os pais atuais não conseguem isso, porque isso não é todos. É lógico que ainda tem famílias estruturadas que conseguem, né, que o filho ama realmente, né, na fase adulta, né, valorizam os pais, cuidam dos pais na velhice, mas na sua grande maioria está se perdendo a família. E é por conta disso também que hoje não se valoriza. É uma coisa absurda. Chega a ter casamento que
pede o divórcio com menos de um mês. Não é possível que eu faça uma escolha de formar um lar, de ter uma vida conjugal e com menos de um mês eu peço o divórcio. Essa pessoa sabe escolher? Não. Essa pessoa teve maturidade para escolher? Não teve. Faltou base para ela, ensinamento. Rossandro Klinge é um palestrante muito engraçado, né? Ele é paraibano e ele é muito bom, ele é psicólogo também. E ele fala que uma coisa que estraga as famílias hoje são dois vícios: a preguiça e a incompetência dos pais. Porque os pais levam uma vida cansativa. É a correria, né? Sair cedo, trabalhar, e ele acha que por conta disso ele pode terceirizar a educação. A educação não se terceiriza. Se você coloca o seu filho para estudar, ainda que seja na escola, e depois numa creche, em tempo integral, responsável pela educação é você. É você. São os pais. Mas, quando eles chegam cansados, eles justificam. Eu estou cansado. Como que eu vou brincar? Como que eu vou conversar? Como que eu vou passar valores? Aí, ó, celular, jogo, que já ensina a criança a jogar desde cedo, para se tornar um viciado, que é o pior dos vícios, é o jogo. Televisão. Nem sabe, tem pais que nem sabem os sites que as crianças navegam. Não tem nem supervisão. Aí fica complicado de equilibrar, da família criar pessoas boas, que saibam respeitar na sociedade o próximo, que saiba respeitar até mesmo os próprios integrantes da família. A família atual, ela precisa resgatar os limites. Os filhos não podem mandar nos pais. Eles têm que ser firmes. E os pais precisam investir na família, para que ela possa, se recompor. Uma das formas, é procurar se melhorar, a pessoa se melhorar. Primeiro eu tenho que me melhorar, ver aonde eu estou errando, para depois ajudar a minha família no que for necessário. Aí sim, se a minha família é um exemplo, ela vai refletir na sociedade, que é a família universal. Veja bem como é a responsabilidade de um pai. Não fica só naquele âmbito familiar. O reflexo abrange a sociedade. E uma forma de ensinar filhos é pelo exemplo. Aí o Rossandro fala assim, eu escuto muita gente falando assim, que a melhor forma de se ensinar é pelo exemplo. E ele diz assim, isso é uma mentira, é uma balela. Aí quando ele falou isso na palestra, eu falei, epa, eu sempre acreditei nisso, Depois ele completa, não é a melhor, é a única forma. Nós somos espelho para os nossos filhos. Eles copiam os nossos atos.
bons e ruins. Então, no momento que a gente começa a se melhorar, os nossos filhos também vão aprendendo, vão copiando e vão se transformando. Outro esteio da família é o casal. O casal tem que estar sempre atento. Por quê? Porque no início do relacionamento é uma beleza, né? É amor daqui, amor dali, né? Cheio de chamego. Mas com o passar dos anos, do tempo, e vem filho e aquela correria, a relação vai se esfriando. Isso é muito prejudicial para a família. Porque se o casal desmorona, a família vai junto. Então o casal tem que se cuidar. A mulher e o homem tem que cuidar até da sua beleza. Para um gostar, continuar gostando do outro. Não cair, sabe? Achar que já vive como irmãos. No desmanzelo, que muitos casais chegam a esse ponto. Por quê? Os filhos estão ali, são sua responsabilidade. Você fez uma escolha, nós fazemos escolha. Nós somos responsáveis por essa escolha. Então a gente tem que reanimar essa chama todo dia. Hoje as pessoas falam assim, o bom é não ter relacionamento sério, né? É conquistar um homem ou uma mulher todo dia. Isso aí é uma ilusão. E até fácil, porque é fácil, é hoje, amanhã já é outro, não tem responsabilidade nenhuma. Agora, difícil é você conquistar aquela pessoa que está com você a vida inteira. E é justamente isso que é o nosso papel. Como pais, como esteios de família, é fazer com que essa família se mantenha equilibrada. Joana de Ângeles, ela propõe um processo de autoconhecimento. Ela diz que o ser consciente é aquele que não se culpa, não se desculpa, não se justifica, mas ao verificar uma conduta equivocada, errada, ela se transforma. Então a gente não pode ficar chorando pelos nossos erros, nos culpando, nos justificando. O que a gente tem que fazer? Enxergar os erros, corrigir e fazer tudo diferente. Para que nossos filhos, para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não são filhos, são irmãos, são sobrinhos, para que eles possam ver a gente como exemplo. Só assim a gente afasta a dor, as mágoas e começa a vivenciar aquele amor que Jesus veio nos ensinar. A gente tem que começar a praticar esse processo de autoconhecimento e parar de se culpar, de se justificar. Jesus, ele veio nos convidar não para salvar a humanidade. Esse é o papel dele. Esse é o papel de Jesus. Nós estamos aqui
para nos salvar e para salvar os nossos familiares. Porque quando a gente fizer isso, nós vamos ser exemplo para toda a sociedade. Muito obrigada pela paciência de todos e que Jesus abençoe a todos. Atraso muito grande, como nós, espiritualmente falando, nós somos dotados ainda de pequenas missões, de acordo com a capacidade espiritual de cada um em se desenvolver. Então, a maternidade, a responsabilidade dos pais de receber esses espíritos dos seus lares com a intenção nítida de melhorar e assisti-los na encarnação presente, é uma missão de extrema importância, porque isso acaba refletindo, como ela disse, num todo, que é a família espiritual, que é toda a sociedade, e é o tipo de cidadão que você está formando para entregar à sociedade. E uma grande parcela de defeitos que esse espírito ainda carrega, com uma educação correta, muito se pode alcançar, muita coisa pode ser mudada. Por isso que a criança vem numa posição de candura, de inocência na sua infância, num período de mais fácil moldagem, como nós dizemos, para que então os pais é um período muito importante de passar esses valores para os nossos filhos. Muito obrigado pelo tema, pela palestra. Nós vamos fazer o passe e depois um chá lá no fundo para todos nós. Nesse instante, nós agradecemos a oportunidade da noite de hoje, agradecemos a inspiração dos nossos irmãos maiores na palestra da noite de hoje e pedimos a Jesus, ao nosso Criador, para que possamos ter em consciência essa responsabilidade tamanha que é a condução de um lar, de uma família, numa época em que se tem valorizado tão pouco o respeito, os bons costumes, para que possamos então, dentro dos nossos lares, dentro do círculo de ação de todos nós, deixar o nosso melhor. Nós agradecemos a oportunidade, pedimos a Jesus que abençoe cada um daqueles que aqui adentraram na noite de hoje, no plano físico, no plano espiritual, possam sair com as suas energias revigoradas de amor,